Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 26ª semana do tempo comum, desejando que você tenha um dia abençoado, querendo do mais profundo do meu coração que hoje seja um dia de experiência de Deus na sua vida. E para podermos ouvir com atenção, com piedade, a palavra de Deus e a palavra da igreja, que hoje nos são dirigidas, eu convido você a rezar comigo, pedindo a ação e a unção do Espírito Santo, para que o Paráclito abra os nossos ouvidos interiores e exteriores, para nos colocarmos à disposição do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 28 de setembro, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas capítulo 9, versículos de 46 a 60. Lucas 9, de 46 a 60. Ouçamos então atentamente essa palavra, que é a palavra de Deus, que vem nos alimentar, fortalecer nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caro irmão, cara irmã, este Evangelho do dia de hoje vem nos falar de uma realidade que durante toda a história esteve presente nas pessoas e que é a causa de tantas guerras, destruição e divisão, seja no mundo de um modo geral, seja mesmo dentro das comunidades, dentro da igreja. A sede por ser maior do que os outros, por ser melhor do que os outros, a sede pelo poder. A palavra de Deus hoje diz que os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles. O que aborreceu Jesus, é claro. Ele veio para pregar o serviço, veio para pregar o amor, e os discípulos estão preocupados com o poder, com a capacidade de estar por cima dos outros. Retrata bem que ainda não tinham compreendido a missão de Jesus. Não sabiam nem mesmo quem ele era de fato. Discutindo para saber quem era maior. Às vésperas da morte de Jesus, ele dá o exemplo, que mais tarde eles vão compreender, do que significa ser um discípulo de verdade. É aquele que se coloca à disposição para servir, e não aquele que busca ser servido. Aquele que se coloca para acolher, mesmo quando não é bem acolhido. O verdadeiro discípulo que cada batizado é chamado a ser, é aquele que se preocupa mais em dar do que em receber. Por isso, Jesus toma uma criança e coloca a criança no meio deles e diz: aquele que acolher uma criança como essa, esse é grande. Jesus usa justamente a criança, porque a criança também era uma categoria excluída. Representava um grupo que era excluído no tempo de Jesus. Então Jesus toma justamente a criança e demonstra o que é preciso para ser grande. É preciso ser um acolhedor. É preciso reconhecer nas pequenas coisas a ação de Deus. É preciso realizar gestos de amor, de respeito, de acolhida, gestos fraternos. É preciso aprender a olhar o outro não como um concorrente, mas como um irmão. Esse é o reino que Jesus veio anunciar. Não um reino de disputa de poder. Não um reino onde uns se impõem por sobre os outros com a pretensão de dominá-los, de apresentar-se simplesmente como superiores ou melhores. Desde o começo, Jesus foi puxando a orelha dos seus discípulos para ensiná-los que o jeito do seu reino era diferente dos reinos
deste mundo. Acolher uma criança significa acolher a simplicidade, significa acolher a humildade, significa colocar-se no mesmo nível daquela criança, olhá-la nos olhos e compreender: somos iguais. E eu, mesmo sendo adulto, me faço servo seu, que é uma criança. E assim Jesus nos ensina o que é agradável aos seus olhos. Que Ele nos ajude então a compreender sempre mais que seremos cristãos cada vez melhores quanto mais aprendermos a servir para além do ser servido. Quanto mais aprendermos a estar à disposição dos outros e não ficarmos discutindo sobre poder ou ansiando por poder nesta terra. O poder é fonte de divisão. O poder é fonte de destruição. O poder, sobretudo quando exercido sem humildade, sem fraternidade, sem amor, é causa de discórdia. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar